O coração já está aberto e nós te pedimos, Senhor Jesus, nesta noite, fala ao nosso coração, fala conosco. Nós precisamos deste poder, meu Deus, que eu creio está disponível, Senhor, na tua palavra. Essa palavra hoje que virá de encontro ao coração deste teu povo, que virá de encontro na necessidade desta tua igreja. Então fala, Deus, fala, meu Pai, conosco. Há dentro de nós uma sede de ouvir a voz da tua palavra, há dentro de nós uma sede de te conhecer mais, e eu peço, usa a minha vida, que eu seja aqui nesta noite nada mais do que um simples instrumento em tuas mãos, Pai. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, porque Jesus, esta pessoa não veio aqui hoje ouvir um pastor, ela veio ouvir o Senhor. Então fala, meu Pai, ao coração da tua igreja nesta noite. Diga você mesmo, diga assim: Senhor Jesus, eu vim ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Diga: diabo, você não vai me impedir de receber tudo o que Jesus tem para mim nesta noite. Diga: obrigado, Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Oh, glória. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. E como eu disse, né, de vez em quando a chuva espanta alguns. A gente sabe que muita gente também vem a pé, de bicicleta, moto. Pastor, fica difícil para vir. Mas eu falo assim que ninguém é de açúcar, né? Se tem que trabalhar, a gente não vai trabalhar? Seja de moto, de bicicleta, a pé. Mas muita gente se deixa até vencer. Ah, está um friozinho hoje, está uma chuva, e talvez era o dia hoje que Deus ia falar com aquela pessoa. Então nunca perca a oportunidade de estar na casa de Deus. Diga graças a Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Já vai abrindo a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Juízes, no capítulo 16. Irmãos, que palavra tremenda que Deus nos deu hoje. E essa palavra eu estava meditando nela no início dessa semana. Compartilhei uma parte dela com os obreiros, compartilhei lá nas redes sociais também uma partezinha dela, mas hoje nós vamos aprofundar mesmo, meditando. Deus foi dando mais, e assim a palavra, né? Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente dá tempo para Jesus, mais Ele fala conosco. Diga graças a Deus. Um homem que deseja conhecer mais de Deus, tem que dedicar mais tempo para Deus. Diga graças a Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor. Então vamos lá, Juízes capítulo 16, versículo 5, em nome de Jesus. Quem precisar de ajuda, é só levantar a mão, que os irmãos obreiros estão passando aí para te ajudar. E lembrando, daqui a pouquinho nós vamos dobrar os nossos joelhos aí em favor da nossa família. Já tivemos 2 orações hoje, foi 9 horas da manhã a primeira, 2 da tarde foi uma bênção, a igreja cheia, aqui 2 horas da tarde, e agora 7h30 da noite a terceira oração. Mas vai ter mais, vai ter a 4ª oração na madrugada hoje. Eu vou pegar todos os pedidos, inclusive o seu que você vai entregar no final, vou levar hoje para minha casa, e lá eu na madrugada eu dobro os meus joelhos mais uma vez. Mas vai ter mais, porque na manhã, na quinta-feira, é o dia que eu me reúno com os irmãos no monte para oração, e ali também vou dobrar os meus joelhos mais uma vez por esses pedidos, irmão. E eu creio, Satanás ele é vencido pela oração. Diga glória a Deus. Alguém recebeu o conselho do dia hoje? Quem recebeu o conselho do dia? Eu estou mandando ali o conselho do dia, e hoje o conselho do dia falava isso. O que traz a justiça de Deus para a vida de uma pessoa? Será que é a ira? Não, não é. Porque a primeira atitude que a gente tem quando é injustiçado, quando está passando por uma injustiça, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, vem aquela ira no coração. Puxa vida, não é justo o que está acontecendo, não é justo o que eu estou passando, não é justo o que estão fazendo comigo. Mas é a primeira coisa que a Bíblia diz para não fazer, porque lá em Tiago a Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí você vai ficar nervoso, irado, e se a ira do homem, né, não opera a justiça de Deus, ela faz o contrário, ela até atrapalha a justiça de Deus. Quando a gente permite a ira entrar no coração, Deus fica impedido de operar. O que traz a justiça de Deus? O conselho do dia hoje falava, o que traz a justiça de Deus é a oração. Lembra de Lucas capítulo 18, cito muito aqui, 18:1. Jesus conta a parábola sobre o dever de orar sempre e não desistir, não desfalecer. Por quê? Porque aquela parábola mostra que a oração insistente traz a justiça. No final Deus fala assim, ó: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite?
Então você quer ver justiça de Deus na sua vida? O segredo é esse: dobra o teu joelho e persevera em oração. É o que nós estamos fazendo aqui toda quarta-feira. Diga graças a Deus. Aqui clamando, perseverando, que Deus vai te trazer justiça. Mas hoje a palavra que eu quero te entregar está aqui em Juízes capítulo 16, versículo 5. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou está ali nas telas, você pode acompanhar por ali. Fala assim, 16:5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela. Daqui a pouco eu te explico quem que é ela. E lhe disseram: primeira coisa, persuade-o. Segunda coisa, vê em que consiste a sua grande força e com que, terceira coisa, poderíamos assenhorar-nos dele. Quarta coisa, amarrá-lo para assim, quinta coisa, o afligirmos. Olha para o pastor que você vai entender porque que eu numerei e de quem que nós estamos falando. Pra você não pegar aqui, né, não ficar perdido. Eu estou falando de quem? Eu estou falando aqui de um homem chamado Sansão, que foi escolhido desde o ventre da mãe para uma obra. Na verdade, quem anunciou o nascimento de Sansão foi um anjo de Deus, que disse como deveria nascer, disse para a mãe dele como ele deveria ser criado, disse para o pai dele o que ele deveria comer, porque ele seria levantado por Deus para uma obra de um grande livramento do povo de Deus. Ele ia livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas só que no meio do caminho desse grande homem de Deus, nazireu de Deus. O que é nazireu? Nazireu era um voto que se fazia quando se separava uma pessoa para o serviço de Deus. Então o que é o nazireu de Deus? Era alguém separado para o serviço de Deus. E no meio desse caminho, do caminho desse homem de Deus, escolhido por Deus desde o ventre, separado por Deus desde o ventre, cruzou uma mulher chamada Dalila. Quem que era Dalila, pastor? Dalila era uma prostituta da terra dos filisteus, era uma filisteia. E os filisteus eram inimigos do povo de Deus, serviam a outros deuses, escravizavam o povo de Israel. E o que aconteceu na vida desse homem tão forte, o homem mais forte que já existiu? Esse homem, a Bíblia diz que com um pedaço de osso de um jumento, ele matou 1000 homens. Isso não é história não, isso é real. Era um verdadeiro super-herói que a gente vê hoje em filme, quadrinhos. Existiu esse homem de verdade, porque sobre ele estava o Espírito do Senhor. E o Espírito Santo se apossava dele de uma maneira tão poderosa, que esse homem arrancava os portões de uma cidade com portal e tudo, e ainda subia uma montanha e colocava lá em cima. Não era brincadeira, era uma força descomunal. Os inimigos temiam esse homem. Mas até um homem mais forte assim como esse pode cair se não tomar esse cuidado que nós vamos ver aqui hoje, de guardar o seu coração. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. É assim que Satanás consegue destruir um nazireu de Deus, alguém que foi separado para o serviço de Deus. Ô pastor, mas eu não sou um obreiro, eu não sou um pastor. Mas você também foi separado para um serviço de Deus dentro da sua casa. Hoje nós estamos falando de família, né? Deus conta com você para um serviço dele dentro daquela casa. Olha para o pastor, é você que vai ser usado por Deus ali para tirar a tua família das mãos do inimigo, para libertar o teu marido, teus filhos, a tua esposa. É você, Deus conta com você. Por isso que você está aqui hoje, porque Deus escolheu você. Diga graças a Deus. E quando Deus escolhe um, separa um, lá no inferno começa um plano para derrubar aquela pessoa. Olha como foi o plano. Fala assim, versículo 5 de novo. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela quem? Dalila, e disseram-lhe, olha só, quem eram os príncipes dos filisteus? Olha aqui, pastor, hoje são os principais lá do inferno. Hoje são os príncipes dos inimigos, lá do demônio, que vêm para um espírito maligno, que na verdade ali Dalila era uma mulher, mas nela estava um espírito maligno. E se você não sabe, espírito não morre. Mesmo espírito que usou Dalila naquela época, hoje continua vivo e trabalhando para destruir os escolhidos de Deus.
E foi dada a esse espírito maligno uma missão. Olha o que ele falou. Primeira coisa, lê você aí para mim. E lhe disseram, primeira coisa, o que é? Persuade-o. Meu irmão, olha aqui, que aqui começa as etapas de uma obra maligna na vida de uma pessoa. Primeira coisa, aquele espírito maligno tinha a missão de persuadir Sansão. Você sabe o que significa persuadir? Significa convencer. Uma definição melhor que eu busquei no dicionário, fala assim, ó, levar alguém a acreditar. Então olha, pastor, aqui, presta atenção. Persuadir significa o quê? Convencer, levar alguém a acreditar. Irmão, hoje Satanás, o espírito maligno, ele trabalha contra o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo também tem a função de persuadir, de convencer. E qual é a persuasão do Espírito Santo? Do que o Espírito Santo convence? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo que vai existir. Então, ainda que eu pregue a você aqui, que eu fale muito, quem convence você de que realmente você precisa deixar o pecado, que você precisa andar na justiça e de que você precisa se preparar para o juízo, quem que é? É o Espírito Santo. Olha o oposto. O espírito do diabo trabalha o oposto do Espírito Santo. O que o espírito maligno ele faz? Ele também persuade, mas ao contrário, ele quer convencer que você não precisa se preocupar com o pecado, que não é tão pecado assim, que você não tem que sair do pecado, que você não precisa andar na justiça, você tem que seguir o que você acha melhor, e que você também não tem que se preocupar com o negócio de juízo. É o contrário do trabalho do Espírito Santo. Então o diabo começa convencendo. Por exemplo, quando uma pessoa se converte, ela aceita Jesus, ela sente um desejo muito grande de vir para a casa de Deus. Ela sente uma vontade muito grande de estar na igreja. Já ouvi de pessoas até no início da conversão falando assim: pastor, eu queria morar aqui na igreja, é tão bom quando eu estou aqui, eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria. Pastor, eu sinto vontade de estar aqui todo culto, porque eu gosto de ouvir a palavra e tal. Mas aí o tempo vai passando. Olha que coisa, quem convenceu aquela pessoa no início que ela tem que estar na casa de Deus? Foi quem? O Espírito Santo. O tempo vai passando, chega uma hora que parece que essa pessoa muda de ideia. Parece que ela é levada a acreditar em outra coisa. O que é persuadir? Levar alguém a acreditar, convencer. Alguém convence ela, e a mesma pessoa que tinha aquela sede de estar na casa de Deus, ela começa a dizer assim: não, sabe o que eu acho? Hoje eu penso assim, não precisa também ficar indo na igreja. Deus está aqui na minha casa, eu sirvo a Deus em casa. Mas peraí, se o Espírito Santo convenceu ela de estar na casa de Deus, e agora ela já está passando a acreditar que não precisa mais, será que ainda é o Espírito Santo? O Espírito Santo mudou de ideia? Então quem que é agora que está persuadindo essa pessoa? O espírito maligno. Irmão, e quantos estão sendo convencidos, hein? Estão sendo levados a acreditar que não precisam estar na casa de Deus, principalmente nesse tempo de pandemia. Quantos? Não, pastor, eu estou aqui assistindo pela televisão, estou servindo a Deus em casa. Claro, mas nada se compara a você estar na casa de Deus. A Bíblia diz para não deixarmos o costume, Hebreus 10, 25, de nos reunirmos na igreja, como igreja, de assistir às reuniões, dependendo da tradução. Quer ver? Tem como a senhora colocar para mim? Não precisa nem você abrir, só vou mostrar para você na Bíblia, que tem gente que não lê a Bíblia e fica sendo convencido pelo espírito do mal. Não precisa não, Deus está aqui também na minha casa. Mas então o que a gente faz com o que está escrito ali? Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ali está a linguagem mais difícil, quer ver? Tem como a senhora colocar para mim a Bíblia linguagem de hoje? Acho que é a linguagem de hoje. Acho que é NTLH, tem aí? Que aí é a linguagem de hoje mesmo, né? Para ficar mais claro assim, escrachado, para não ter dúvida. Olha lá. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir o quê? As nossas reuniões. Olha lá.
pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando, hein? Que dia que é esse? O dia da volta de Cristo. Irmão, a Bíblia é clara. Pastor, mas está falando ali para não abandonar o costume de assistir a reunião. Eu posso assistir em casa. Tá bom, muda para mim então. Tem que convencer, eu convenço. O Espírito Santo convence. Coloca para mim a Bíblia NVI, por favor. Olha como vai falar ali. A NVI diz assim, é NVI? Acho que é. NVI tem? Tem? Tá lá, Não deixemos de reunir-nos. Como que? Igreja. Irmão, quem está convencendo essa pessoa, quem que é? O espírito maligno. Não precisa. Quer ver outra coisa? Quando uma pessoa conheceu, se converteu mesmo, ela sentiu o desejo de ser fiel a Deus. Em tudo que chegar na mão dela, não, eu vou ser fiel a Deus, porque Deus está me abençoando. O Espírito Santo convenceu. Ela viu o resultado na vida dela. E hoje, ela diz assim, esse dia eu estava ouvindo uma pessoa falando, acho que não precisa também assim ser fiel no dízimo, não, isso é coisa do Velho Testamento. Isso aí não tem nada a ver. Mas peraí, o Espírito de Deus falou uma coisa e agora o Espírito de Deus está falando outra, é outro Espírito aí. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Meu irmão, cuidado, porque o diabo começa a obra dele persuadindo, convencendo, levando você a acreditar. E muitos aí estão sendo levados a acreditar. E não para ver que o Espírito de Deus havia lhe falado uma coisa no início e agora já parece que está mudando. Peraí, o Espírito de Deus não muda. Irmão, você está sendo convencido por outro Espírito, que na verdade trabalha contra o Espírito Santo. O Espírito de Deus pôs o desejo no coração, você precisa descer as águas, você precisa se arrepender. Passou o tempo, mas não precisa também assim não. Hoje eu pregava, no culto de manhã. No final do culto, uma senhora me procurou, falou, pastor, essa palavra foi para mim. Quando eu me converti, eu peguei todas aquelas músicas do mundo que eu tinha, aquelas músicas mundanas, que hoje em dia, misericórdia, essas músicas de duplo sentido, é aquela malícia lascada, é a letra que só fala de trair, de se acabar, e de beber, e de não sei o quê. Ela pegou tudo aquilo lá, fala de traição, e de amante, e porque nós vai se encontrar, escondido não sei aonde. Diga, Deus me livre. Mas ela falou, pastor, catei tudo aquilo e me livrei de tudo. Olha que coisa, escuta isso, testemunho hoje de manhã. Ela falou assim, aí eu comecei a se afastar da igreja, fazia tempo que ela não vinha. Hoje foi a primeira vez depois de muito tempo. Ela falou assim, eu comecei a me afastar, o diabo foi colocando uma coisa, colocando outra, tinha que acudir uma aqui, outra ali, sempre na hora do culto eu não conseguia vir. Pastor, olha, eu já estava voltando, sabe o que eu estava fazendo? Eu colocava lá no começo louvor, pregação para ouvir lá no CD. Sabe o que eu estava fazendo? Fui atrás dos CDs, tudo de novo, já estava ouvindo as músicas mundanas. Sabe, já estava gostando daquilo de novo. Uma coisa que no início eu peguei tanto nojo daquilo que eu não queria mais. Eu estava voltando de novo. O que é isso, meu irmão? Isso aí é aquele espírito que recebeu a missão de derrubar o nazireu de Deus, escolhido de Deus, já está conseguindo convencer ele, já está conseguindo convencer ela. Você está entendendo sim ou não? Irmão, não deixa esse espírito maligno te convencer. Só permita o Espírito Santo, que já lhe convenceu, continuar lhe convencendo cada dia mais do pecado, da justiça e do juízo. Qualquer palavra contrária a essa persuasão não vem do Senhor, diz a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa que isso seja convencido, não deixa esse espírito levar você a acreditar em outra coisa do que a Bíblia, ao contrário do que a Bíblia fala. Segunda coisa, olha a missão que foi dada a esse demônio, persuade. Segunda coisa, vê em que consiste a sua grande força, porque o Sansão estava numa grande força, ele tinha uma grande força que não deixava o inimigo vencer. Então olha aqui para mim, o diabo então recebeu uma missão, o espírito do mal, de ver em que consiste a nossa força. Por quê? Hoje eu tenho força de fazer o que eu faço, vou falar de mim, porque um dia Deus me deu uma palavra.
E aí que está, nesta palavra, nessa direção que Deus me deu, que consiste a minha grande força. É por isso que eu continuo, é por isso que eu não paro, mesmo muitas vezes pensando, vindo o desejo, passando por tanta tribulação, a gente não para. Por quê? Porque eu tenho comigo uma palavra. Olha aqui para mim, todo mundo aqui também tem. Você tem uma grande força que vem de uma palavra que Deus te deu, que mesmo nos momentos mais difíceis, você não para. Ali está a sua grande força. E se o diabo conseguir tirar do seu coração essa palavra, ele tira a sua grande força. Quem entendeu, diga amém. Meu irmão, não permita que Satanás faça você esquecer do que Deus te falou um dia, daquele encontro que você teve com Deus, daquela palavra que foi revelada e foi dada para você, que você sabe que Deus estava falando com você naquele dia, e você sabe, não precisa ninguém confirmar, você sabe que Deus falou com você. Guarda isso no seu coração, é aí que está a sua grande força. Diga graças a Deus. Outro propósito, persuadir, volta lá, né? Diz assim lá: persuade, vem que consiste sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele. O que é assenhorar de alguém ou de algo? A palavra assenhorar significa tomar para si a posse de alguma coisa. Então o que o diabo quer? Assenhorar-se de você, se tornar senhor da sua vida. E como que ele pode conseguir isso, pastor? Vou explicar para você. Toda vez que você aceita algo que o diabo te oferece, você fica obrigado a servi-lo, e ele se torna senhor da sua vida. É, pastor? Sim. A Bíblia fala que você se torna servo daquele a quem você obedece. É a regra, é a lei espiritual. Imagina, lembra quando o diabo foi tentar Jesus, e o diabo levou Jesus no lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo, e falou assim: ó, tudo isso te darei, não foi? Ponto final? Não, vírgula. Se prostrado me adorar. O que o diabo queria? Se assenhorar de Jesus, que Jesus o servisse. Então presta atenção, o diabo, ele quer dar, mas o diabo não dá nada de graça. Ele sempre vai se assenhorar de você para te dar alguma coisa. Ele quer algo em troca. Jesus sabia disso, não. Então cuidado, meu irmão. Há um tempo atrás aqui eu falei o seguinte, que nós não podemos ser servos seletivos. Uma mensagem do pastor Jaime. O que é o servo seletivo? Eu ainda brinquei assim, falei assim: quem quer doença, levante a mão. Levanta não, estou brincando. Quem quer doença, enfermidade? A ninguém. Não, pastor, não quero. Aí eu brinquei assim: por que você não quer a doença? Por que você não quer a enfermidade? Porque ela é de quem? De quem que é a doença? Do diabo. De quem que é a enfermidade? Do diabo. Tá bom. É do diabo, por isso você não quer na sua vida. Tá. Mas e aquela mentirinha que livra você de um problemão enorme? Ô, pastor, essa mentirinha é boa, viu? De vez em quando ela dá, olha, livra a gente de uns problemas que se não, olha, bendita mentirinha. Meu irmão, a mentira é de quem? João capítulo 8, versículo 44. O diabo é o pai da mentira. Então a mentira pertence a ele tem ela registrada, paternidade e tudo. Então, ainda que uma mentira lhe traga um benefício, ou te livre de uma coisa, ou te livre de algo, ela continua sendo de quem? Do diabo. Mas aí sabe como que a gente age? A pessoa não quer a doença, não quer a enfermidade, porque é do diabo. Ah, mas essa mentira aqui que vai me trazer aquele dinheiro, mas essa mentirinha aqui que vai me livrar de um problemão, de uma dor de cabeça, essa mentirinha que vai me trazer um lucro, ah, essa aqui eu quero. Meu irmão, não dá para você escolher. Isso que é ser servo seletivo. Não, eu não quero a doença do diabo, mas eu quero a mentira dele que vai me beneficiar. Não. Se você aceitar aquela mentira que te beneficiou, que te livrou do mal, você vai ser obrigado a aceitar também o quê? A doença, a enfermidade, a dor. Os avós diziam assim, um ditado, não sei se você deve conhecer, que fala assim, que onde passa um boi, passa o quê? Eu mudo um pouquinho. Meu pastor falava assim, onde passa um capeta, passa uma capetada.
Se você abrir um pouquinho para algo do diabo, você vai ter que aceitar o resto tudo também. Se você aceitar um prazer que é Satanás que está te oferecendo, você também vai ter que aceitar o mal que ele vai lhe trazer. Quem está entendendo, diga amém. Então cuidado, para quê? Para que o diabo não venha se assenhorar de você. Cuidado, porque se o diabo lhe der alguma coisa, ele vai querer ser o seu senhor. Ah, pastor, eu gosto tanto daquele prazer que aquele pecado traz. Eu sei que é pecado, mas é tão bom. Mas você acaba se tornando ali servo. O diabo acaba se tornando o seu senhor quando você aceita alguma coisa que é dele. Quem está entendendo, diga amém. Então, a última coisa, queria senhorar-se dele, amarrá-lo, para assim fazer o quê? O afligir. Meu irmão, fazer sofrer, afligir é torturar, é causar tormento. E é isso que o diabo quer fazer na vida de uma pessoa escolhida por quem? Por Deus, hein? Por Deus. Vigie. Não permita que esse demônio venha falar ao seu coração. E como que ela conseguiu isso? Bom, aqui ela aceitou a missão e aceitou a recompensa. A missão foi dada, você vai fazer isso. Você vai persuadir ele, ver onde consiste a grande força dele, em que consiste, para poder se assenhorar dele, amarrar e afligir. Está dada a missão e a recompensa te daremos cada um 100 moedas, cada um 1.100 moedas de prata. Olha que recompensa. Lá no inferno é diferente. Aquele demônio foi chamado e os príncipes do inferno disseram: olha, está vendo aquele pastor, está vendo aquele irmão, está vendo aquele obreiro? É o seguinte, você vai fazer isso, é a sua missão. Você vai persuadir ela, você vai descobrir onde consiste a força dele, a força dela. Você vai fazer com que nós venhamos nos assenhorar dela, amarrá-lo e afligir. A recompensa é essa. Foi feito um leilão, meu irmão, lá no inferno, pela minha vida, pela sua, desde o dia que a gente decidiu assumir o serviço de Jesus. Nazireu é isso, serviço de Deus. Ah, pastor, estou fora porque eu não sou pastor, não sou obreiro. Está fora não, você está dentro. Porque a tua família é um serviço de Deus, que Deus escolheu você para fazer. A salvação da tua casa é um serviço que Deus escolheu você para fazer. Quem entendeu, diga amém. Mas fique despreocupado. A única coisa que você tem que se preocupar, repito, é em guardar o seu coração. Porque se o diabo não conseguir entrar no seu coração, nada disso ele consegue. Quer ver? Vamos pular lá para o versículo 16 agora. Vou te mostrar isso aqui. Juízes 16. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Como que ela fez para conseguir? Diz assim, ó. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Qual foi a estratégia então dela? Todo dia ela importunava ele. Todo dia ela vinha falar, insistir com ele. Para quê, pastor? Para que ele deixasse, para que ele permitisse, para que ele abrisse o seu coração. Eu não sei quanto tempo durou todos esses dias, se foi um mês, se foi uma semana, foi um ano. Mas ela ficou ali, importunando. É o que o diabo faz hoje. Sabe por quê? Porque o diabo quer que você abra o teu coração. O diabo quer que entrar, é aqui, ó, no seu coração. E você sabe quando é Satanás importunando você? Por exemplo, você que está aí essa semana lutando contra uma revolta por causa do que você está vendo no seu serviço, por causa do que você está vendo no seu trabalho. Estou falando pelo Espírito Santo. O diabo fica aí te importunando, está vendo? Você não é valorizado aqui dentro. Está vendo? Olha a injustiça que estão fazendo com você aqui dentro. Meu irmão, quando você sabe que é o diabo, a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já viu aquele desenho que fica aquele capetinha de um lado e o anjinho do outro? Não é diferente no mundo espiritual, não. Quando o diabo vem e fala alguma coisa, com certeza o Espírito Santo está lá do outro lado dizendo, não é assim, é mentira. E se você estiver na presença de Deus, você vai dizer, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Você está querendo pôr uma revolta no meu coração, não vou entrar, não vou deixar entrar. Não vou. Ele fica falando com você lá, você viu o que fulano te fez, o que ciclano te fez? Irmão,
Não sei se é só comigo, mas às vezes você lembra de coisa lá do passado, que o diabo vem tentar trazer de volta no teu coração, que você já passou. Lembra aquela vez? Ela fez isso com você, ele fez isso com você. Você passou por isso, você passou por aquilo. É isso aqui, ó. É o diabo importunando você, querendo achar um espaço para entrar onde? No coração. Vou te provar isso aqui. Ele quer entrar aqui, ó, no coração. Irmão, você vai ver, presta atenção no que eu estou falando. Guarda o seu coração, porque você vai ver todo dia. Tem dia que é toda hora. Todo dia, e tem dia que é toda hora. O diabo querendo sujar o teu coração. É alguém que te fala uma palavra meio atravessada, que na hora aquilo tenta entrar, você tem que fazer o quê? Guardar o coração. Não vai entrar aqui não. Em nome de Jesus. Quando não é a revolta, quando não é a mágoa, tudo que ele já te fez, tudo que ela já te fez. Quem é casado, marido e esposa, muitas vezes é no seu casamento, o diabo não aguenta ver um casal bem. Quem é casado aqui, escuta o que eu estou falando para você. O diabo não aguenta ver um casal bem. Daqui a pouco o diabo já começa lá. Você viu? Ele jogou a toalha em cima da cama de novo. Deixa não. Você está rindo, mas eu estou falando a verdade. Deixa não. Olha lá, está vendo? Ela não te respeita, é o jeito que ela fala com você perto dos outros. Vai lá, acaba com ela. Meu irmão, tudo isso, sabe para que é? Para entrar onde? No seu coração. Você viu que hora que ele chegou? Deve estar com outra. Ah, você viu o jeito que ele sorriu para aquela lá? Ah, não sei não. Pega lá o celular dele. Pega o celular dela, vê lá. Vê lá, você vai descobrir alguma coisa. E aí vira aquele inferno que eu já vi muitas vezes. Muitas famílias, muitos casamentos. Já contei aqui até casos que a família, o casamento virou um inferno. O dia que o diabo conseguiu entrar no coração de uma mulher, olha isso. Quando ela viu o seu esposo lá no caixa do supermercado passando a compra, já contei isso aqui já, né? Ela estava lá, passando a compra, o marido passando a compra lá no caixa do supermercado. Aí ela esqueceu um produto para trás, ela falou assim, eu vou voltar lá para buscar, vai passando aí. Ela foi, buscou, isso eu ouvi da boca do marido. Quando ela voltou, ela olhou, ele estava colocando as coisas dentro da sacola, olhando assim nessa direção. Ela olhou na direção que ele estava olhando, estava uma outra caixa do mercado. A partir daquele momento, ele falou, pastor, meu casamento virou um inferno. Essa mulher virou o capeta dentro de casa. Você me traiu. Mulher, eu estava colocando a sacola, a compra dentro da sacola, eu nem conheço essa moça. Você me traiu, você estava olhando para ela. Os filhos choravam, irmão, isso é coisa séria. Os filhos choravam, mãe, pelo amor de Deus. De tanto que ela brigava a partir daquele momento. Mas por que o diabo entrou aonde? Vou te mostrar aqui. Às vezes é um medo, é uma preocupação depois de algo que você fez, uma notícia que você recebeu. Pastor, estou com um parente internado lá e o diabo finca na minha mente, ele vai morrer. Ó, você pegar essa doença aí, você vai ver, você morre. Você não vai sobreviver não. E o diabo está querendo entrar onde? No coração. É um medo, é uma preocupação, quem sabe até um pecado. O diabo está ali, ó, te importunando. Não, mas ninguém vai saber. Ninguém vai ver. Puxa vida, mas seu marido não te elogia, ele te elogia. Tua esposa não te olha para você, ela olha. Você diz, está amarrado em nome de Jesus, mas o diabo está ali, te importunando. Até que, olha o que ela conseguiu, versículo 17, quer ver? Aí eu provo para você o que a palavra de Deus está dizendo. Diz assim, ó: e descobriu-lhe todo o seu coração. Era o que ela queria. O que é descobriu-lhe? Ele abriu o coração. Quer dizer, olha para o pastor, se você ler os versículos anteriores, esse mesmo capítulo aqui, você vai ver que por várias vezes ela tentou prender ele, mas nunca conseguiu, porque ele nunca tinha aberto o coração. Ela falava assim: Sansão, como é que eu faço para poder prender você? Ah, você vai lá e me amarra com 7 cordas novas. Aí ela amarrava. Aí falava assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele ia lá e as 7 cordas novas ele quebrava igual se fosse a Bíblia fala, um cordão chamuscado no fogo. Era uma força tremenda. Quebrava e se livrava.
Aí depois ela falava, mas como que faz? Me mostra, me conta. Aí ele pegava e falava assim, sem abrir o coração, não contando a verdade. Ele dizia assim, faz 7 tranças na minha cabeça, amarra lá num tear, porque aí é o segredo, aí eu fico fraco. Ela fazia, quando vinham os filisteus, ele se livrava de novo. E ele foi se livrando várias e várias vezes. Meu irmão, enquanto você tiver o seu coração guardado, você se livra. O diabo pode amarrar, pode preparar quantas vezes ele quiser a armadilha para você. Se o teu coração estiver guardado, você vai ter força, você vai se livrar. Diga glória a Deus. Mas se descobrir o seu coração, aí, irmão, acabou. Sabe por quê? Segura aí que nós vamos voltar. Vamos lá para Provérbios 4, 23. É isso aqui, ó. Essa palavra é bem conhecida, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Provérbios 4, 23. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 4, 23. Olha isso. Está aqui na tela também. Provérbios 4, 23. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos ler lá? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. Aí vem um finalzinho que diz assim, ó. Porque dele procedem as saídas da vida. Então olha para o pastor. Viu que várias vezes a Dalila preparou armadilhas para Sansão e toda vez ele escapava? Ele tinha força para sair. Por quê? Porque até então ele tinha guardado o seu coração. Ela não tinha conseguido entrar no coração dele ainda. Você entendeu? Enquanto o diabo não consegue entrar no seu coração, ele pode preparar a armadilha que for. Você vai conseguir escapar, diga glória a Deus. Ele vem daqui, você escapa. Ele quer te prender dali, você fala que não, Satanás vai embora, está amarrado. E o diabo quer te segurar dali, mas não consegue. Por quê? Você tem guardado o seu coração. Por isso eu te digo, guarda teu coração. Você vai ver todo dia o diabo querendo sujar teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Guarda, hein? Quando ele consegue, agora volta lá para Juízes, onde eu pedi para você gravar e marcar, né? Deixar marcado. Juízes 16. Aí fala assim no 17, ó. No 16 fala que ela importunou, até que ela conseguiu. 17. E descobriu-lhe todo o seu coração. Aí ele diz, né? E disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Ele revelou a fraqueza dele para ela. Irmão, quando o diabo entra no teu coração, irmão, ele pega a sua fraqueza. Ali você se torna fraco. Por quê? Olha o que diz o versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu, ela falou, agora eu consegui. Porque ela percebeu que das outras vezes ela não tinha conseguido. Ela preparava, ele escapava. Ela preparava, ele escapava. Ela preparava a armadilha. Isso eu estou falando, Dalila é o demônio, viu? Preparava, conseguia escapar. Preparava, conseguia escapar. Aí foi, importunou. Até que agora percebeu. Ela falou, agora sim. Agora ele abriu o coração. Agora entrou. Agora entrou a mágoa, agora entrou o ressentimento, agora entrou o medo, agora entrou a revolta, agora entrou o desejo proibido. Agora acabou, agora eu consigo. E foi dito e feito. Olha o que ela fala. Vendo, pois, Dalila que lhe descobriram o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu. Olha como que o diabo sabe, que se ele entrar no coração ele já tem vitória. Se ele conseguir entrar no nosso coração, ele tem vitória. Ela falou assim, agora pode vir. É o demônio, irmão. Ele entrou no coração e já manda chamar, pode vir. Ele vai chamar os outros e diz, agora pode vir, porque nós vamos conseguir entrar. A Bíblia diz assim, ó, não, é um versículozinho pequenininho, fala desse jeito: não deis lugar ao diabo. Não dá. A Bíblia não está brincando. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, não dá espaço para ele. Não abra o coração para ele. Não brinca com o pecado. Não fica brincando com mágoa, com ressentimento. Você sentiu aquilo no teu coração, vê aquele pensamento, aquela voz maldita, repreende e manda embora na hora. Está entendendo, sim ou não?
manda embora na hora, não brinca, não dê lugar. Porque se ele entrar no coração, aquilo que eu falei, onde passa um boi, passa uma. Aí eu brinquei, onde passa um capeta, passa uma capetada. Está aqui, ó. Ela falou, pode vir todo mundo agora. Agora vem, que agora eu consegui. E olha o que diz o restante no versículo 18. Enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi essa vez, porque agora sim, agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e de sua cabeça, e começou a fazer o quê? Afligi-lo. Que triste, irmão. Aquele que queimava o diabo agora está sendo queimado por ele. Aquele que amarrava Satanás agora está sendo amarrado por ele. Olha, já vimos isso acontecer, você já deve ter visto. Aquele que expulsava Satanás, que amarrava demônio. Demônio, você está caído aí por terra, você está amarrado em nome de Jesus. Hoje ele ou ela que está amarrado. É coisa triste, olha o que diz aqui. E começou a afligi-lo e retirou-se dele, o quê? A sua força. Mas por que, pastor, que uma pessoa perde a força? Por causa do que diz o versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, olha o engano dele aqui, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Não, vou conseguir de novo, eu me livro de novo. Mais uma vez eu escapo de novo. Se enganou, por quê? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Meu irmão, quando a gente abre o coração para alguma coisa que é do diabo, Deus não fica. É aí que está o problema. Se você abrir o seu coração para uma mágoa, Deus não vai ficar. Pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez. Não importa, o prejuízo é seu se você guardar essa mágoa. Digo para você, o prejuízo é seu, porque você vai perder na sua vida a presença de quem? De Deus. Irmão, entre a mágoa, entre a presença de Deus e o prejuízo que alguém te causou, muito mais Deus tem para te dar. Fica com a presença de Deus. Abandona, larga a mão. A sua pessoa me deu um prejuízo muito grande, Senhor, o Senhor vai me restituir. Eu prefiro ficar com o quê? Com a presença de Deus. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Eu prefiro. Não, entre a presença de Deus e aceitar no meu coração esse pecado, essa sujeira, esse desejo maligno, eu prefiro ficar com a presença de Deus. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus. Porque abriu o coração para aquilo, a presença de Deus sai. Quando a presença de Deus sai, você vai achar que pode se livrar, mas já não pode mais. É aí que está o problema. A pessoa acha que ela vai se safar de novo. Não, eu saio de novo. Não, enquanto o coração dele estava guardado, ele teve força para escapar de todas as armadilhas preparadas por ela. Mas no momento que ele abriu o coração, ali ele já não conseguiu mais escapar. Meu irmão, não brinca, guarda o seu coração. Talvez hoje o diabo tentou entrar no seu coração, tentou sujar o teu coração. Pastor, mas eu já não guardei, já entrou no meu coração já uma mágoa, entrou no meu coração ressentimento. Então ouça essa palavra de hoje, peça perdão a Deus, fala, Deus, eu vou tirar isso do meu coração. Estou revoltado, estou magoado, pastor, eu estou com um desejo errado, eu sei que não é certo isso, mas entrou no meu coração, estou a ponto de acabar com o meu casamento para fazer o que não deve ser feito. Então ora a Deus hoje, fala, Deus, a mesma maneira que o diabo entrou no meu coração, o Senhor vai entrar e ele também vai ter que sair, porque quando o mal entra, Deus não fica, mas quando Deus entra, o diabo também tem que sair. Diga glória a Deus. Fala, Deus, eu abro o meu coração para o Senhor, entra no meu coração e tira isso que não presta, esse medo, essa preocupação, essa ira, essa mágoa, essa revolta, esse pecado que está tentando tomar conta do meu coração, tira, e você vai sair daqui liberto hoje. E você que estava sendo afligido não vai ser mais. Você crê nisso, sim ou não? Não dá lugar para o diabo, não. Pastor, não entrou, mas está me assediando. Todo dia o diabo está aqui no meu ouvido, está tentando, pastor, está me importunando. Minha irmã, meu irmão, repreende. Repreende quantas vezes for necessário, fica firme no seu lugar. A Bíblia fala, resiste o diabo que ele vai fugir de você. Foi o que Jesus fez, ele ensinou. Jesus estava lá no deserto, o diabo veio uma vez, transforma essas pedras em pães. Ele usou a palavra, usa a palavra. Demônio está escrito, nem só de pão verá o homem. O diabo foi, mas voltou. Então,
vai lá agora, se joga de cima aí do pináculo do templo, porque Deus vai guardar você. Mentira, diabo, você está amarrado em nome de Jesus, eu não vou me matar. É isso. Para você que não sabe, aquilo ali foi um pensamento de Jesus tirar a própria vida e acabar com o plano de Deus. Pastor, até isso eu já pensei, até isso já veio na minha cabeça, coisa do diabo, repreende também. Amarra isso aí hoje, em nome de Jesus. Não, acaba com a sua vida, não tem porquê. Pelo menos acaba todo esse sofrimento. Repreende isso aí agora, não dá lugar para o diabo não. O diabo quer acabar com o plano de Deus na sua vida e afligir você. Porque se aqui você está sofrendo, e a esperança que ele está te dando é que depois daqui vai parar de sofrer, não esquece da palavra de domingo. Não esquece. Tem gente que vai sofrer aqui, mas se não mudar de vida, não entregar a vida para Jesus, vai tirar a própria vida e ainda vai sofrer mais na eternidade. Diga, Deus me livre disso. E aí o diabo saiu, mas voltou. Depois veio falando para Jesus, falou assim para Jesus: tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Para trás de mim, Satanás. E Jesus foi resistindo com a palavra, até que chegou uma hora que Satanás fez o quê? Saiu, o deixou, e os anjos vieram e o serviram. As batalhas nós vamos travar, irmão. Vai ter dia que vai ser o dia inteiro você travando aquela batalha com o diabo, vai ter semana. Mas meu irmão, fica firme que ele vai sair, e Deus vai mandar os anjos para te abençoar. Você crê nisso, sim ou não? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Guarde o seu coração. Amém? Fique de pé agora. Você vai orar primeiro por você, que você precisa dessa oração, e depois em seguida nós vamos orar pela nossa família. E hoje é dia de resposta de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, pega essa folha aí da oração pela família, que você escreveu o nome dos seus familiares agora, que nós já vamos orar. Daqui a pouquinho nós vamos dobrar os joelhos. Vai chegar uma hora que eu vou pedir para você, dobre os seus joelhos em cima dessa folha, e depois você vai dobrar e nós vamos orar pela nossa família. Mas primeiro é por você. Coloca a mão assim junto com a folha no seu coração. Fecha os olhos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença agora, e eu creio, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor há de operar no nosso meio. O teu poder há de se manifestar aqui. Jesus, opera aqui agora, meu Pai, através, meu Pai, desta palavra no coração desta pessoa. É alguém que está sendo importunado pelo mal. Essa palavra foi para esse homem, foi para essa mulher de Deus. O diabo tem assediado essa pessoa todos os dias, para que a mágoa entre nesse coração, para que o ressentimento, meu Deus, talvez até uma revolta, meu Deus, para que essa pessoa aceite, meu Deus, essa revolta, essa mágoa, até coisas que já passaram, mas que o diabo quer, meu Pai, um lugar no coração desta pessoa. Mas Jesus, livra agora, entra com teu poder, meu Deus. Esse demônio que tem tentado colocar um desejo proibido no coração desta pessoa, um pecado, oh Pai, o diabo sabe que se ele conseguir entrar nesse coração, meu Pai, ele vai se assenhorar desta pessoa, ele vai amarrá-la e vai afligi-la, meu Deus. Mas em nome de Jesus, meu Pai, ajuda essa pessoa a guardar o coração dela. Pede para Deus, meu irmão, pede para Deus, minha irmã, põe a mão no seu coração e fala: Senhor, me ajuda a guardar meu coração, me ajuda a guardar o meu coração das ofensas que você tem ouvido lá no seu serviço, na sua casa. Fala: Senhor, ajuda a guardar o meu coração daquilo que não presta, ajuda a guardar o meu coração do mal, da tentação, daquilo que o diabo tem tentado contra a minha vida. E isso ele vai te ajudar. Você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Então agora é a hora, homem de Deus, mulher de Deus, levanta a sua voz contra esse mal. Diga: diabo, você vai sair da minha vida agora, eu não aceito. Você está me importunando com esse pensamento, com essa tentação maligna, para que eu aceite esse pensamento de morte, até mesmo um suicídio, esse pensamento sujo, imundo, de mágoa, de revolta. Oh demônio, você vai sair daí agora. É você que está tentando colocar na mente dessa mulher uma traição do marido, da esposa. É você, diabo maldito, que está na mente dessa pessoa, tentando, perturbando, importunando todo dia. Sai daí agora, eu estou te repreendendo. É você que quer persuadir esta pessoa, fazer ela acreditar que ela não tem jeito, que ela não vai conseguir. Você quer fazer essa pessoa acreditar que para ela é impossível. É você, demônio. Minha irmã, repreende esse demônio. É ele quem está dizendo que você não vai conseguir, é ele quem está dizendo que você não pode, é ele que está dizendo que você já está derrotado, é ele que está dizendo que você vai morrer, é ele que está dizendo, meu irmão, repreende isso agora. Diga: vai embora pensamento maligno, sai daqui agora, sai da minha mente, sai do meu coração.
coração, vai embora com o que é seu agora, vai embora. É no nome de Jesus que nós te repreendemos, nós te amarramos, nós te expulsamos. Coloca a mão no alto da sua cabeça, diga assim: em nome de Jesus, toda perturbação na minha mente, no meu coração, diga: eu não aceito. Diga: em nome de Jesus, diga: saia, em nome de Jesus. Agora sim, meu irmão, dobra os seus joelhos sobre essa folha agora. Você vai orar pela sua família. É os nomes dos seus familiares que estão aí. Você é nazireu de Deus, você é escolhido por Deus para orar pela sua casa. E como nazireu de Deus, como alguém separado para o serviço do Senhor, você vai interceder agora. Ô mãe, ora pelos seus filhos, cita o nome deles para Deus agora. A mãe, a senhora sabe o que acontece com eles, a senhora conhece seu filho, a mãe conhece o filho, o pai conhece o filho. Fala: pai, eu oro agora pelo meu filho, pela minha filha, visita ele com o teu poder, alcança ele agora, meu pai. É aquele filho que tem tido dificuldade de aprendizado na escola, a professora disse que ele tem alguma dificuldade, ele tem algum problema, talvez até de desenvolvimento, mas não aceito isso não. Declara agora: o meu filho é uma bênção, o meu filho é perfeito, em nome de Jesus. É aquele filho que tem dado trabalho na escola para aprender, tem sido um filho rebelde, tem até brigado, batido até no pai e na mãe. Você percebe que aquilo não é normal. Fala: Deus, em nome de Jesus, eu não aceito isso no meu filho, em nome de Jesus, o meu filho é uma bênção, os filhos são herança do Senhor. Começa a declarar isso agora sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida na sua família. Ô mãe, ô pai, faça o mesmo. Ô marido, ora pela tua esposa agora, abençoa a tua esposa que está com sintomas de depressão, ela vive chorando pelos cantos. Fala: Deus, abençoa a minha esposa. Ô esposa, abençoa o marido agora, o seu marido precisa da sua oração. Fala: Deus, visita o meu marido que está desempregado, abre as portas para ele. Esse marido tem sido um homem muitas vezes bruto, chucro, estúpido. Ô meu pai, ouça a oração dessa mulher que está dizendo: Senhor, quebranta o coração do meu marido agora. Ô minha irmã, a sua luta não é contra carne nem sangue. Não deixe entrar no seu coração a mágoa contra o seu marido. Ô minha irmã, não deixe entrar no seu coração a revolta contra ele. Ora a Deus agora, fala: Deus, toca no coração do meu marido, o coração dele será quebrantado, ele será transformado num outro homem. Já profetiza pela fé, diga: o meu marido é um homem de Deus, o meu marido é um servo do Senhor. E isso, as suas orações podem muito, mulher de Deus. A mulher santa santifica o seu marido, ainda que ele seja incrédulo, está escrito na palavra. E as tuas orações vai visitando agora, vai alcançando o teu marido. E isso, filho, ora pelos seus pais, ora agora pelo pai, pela mãe. É aquele que está lá talvez até internado, aquela pessoa que está até no hospital, quem sabe até numa UTI, com essa maldita Covid, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade. Ore, meu irmão, Deus vai mandar um anjo lá, para que aquela pessoa seja curada, para que haja recuperação total e completa. E isso, meu Deus, vai visitando agora esta casa, vai visitando agora esta família, visita aquele hospital, Senhor, onde alguém está internado. Você não sabe o poder que tem a sua oração. Oh, isso, ore mesmo, em nome de Jesus. Pai, a nossa casa está abençoada, a nossa família está abençoada, meu Pai. Onde tudo estava trancado, as portas fechadas vão se abrir. Nós profetizamos agora, é de joelhos que você vence essa batalha. O diabo tem medo desta oração, Satanás não quer que você dobre os seus joelhos, porque é assim que você vence. O Senhor é contigo, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu sustento. Aleluia. Oh meu Pai, eu creio. Essa pessoa veio aqui para decidir essa batalha. Meu Deus, aonde não havia paz, naquela casa vai haver. Aquela casa que havia brigas todo dia, toda semana, meu Deus, a confusão vai acabar ali, porque a tua presença entra naquele lar. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu abençoo a minha casa, de joelhos dobrados, eu coloco de pé a minha família, em nome de Jesus, e amém. Meu irmão, fique de pé agora, levante essa folha para o céu agora, você vai agradecer a Deus. Isso, levanta assim, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu coloco a minha família em tuas mãos. Deixa o pastor orar por você, Pai, cada nome que está colocado aí. Meu Pai, mais uma vez nós estamos orando, nessa madrugada mais uma vez eu estarei em oração, e amanhã mais uma vez, Pai, eu estarei dobrando os meus joelhos.
E eu creio, meu Deus, seja qual for o nome que for colocado aí, nesse papel, esta pessoa, meu Pai, que aí está representada, vai ser alcançada pelo Teu poder. Jesus, se for, meu Pai, para cura, então que seja curada. Se for para libertação, que seja liberta. Meu Deus, se for para salvação, que seja salva a pessoa cujo nome foi colocado nesse papel. Eu a abençoo em nome de Jesus, e você diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Meu irmão, a tua oração tem muito poder. Quem crê nisso, diga amém. Os irmãos vão recolher aí a sua folha. Pode entregar, que agora eu continuo na oração, inclusive essa madrugada, e depois amanhã, e nós continuamos firmes no nosso propósito em nome de Jesus. Vai entregando aí para os irmãos. Quem precisa do envelope do dízimo, de oferta, levanta a sua mão, que os irmãos já vão te entregar aí já, em nome de Jesus, inclusive o envelope da nossa Santa Ceia, porque domingo agora é Santa Ceia do Senhor, você não pode faltar. A Santa Ceia é o culto principal, nenhum filho de Deus pode faltar na Santa Ceia. A Bíblia fala assim, que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, não fique de fora dessa bênção não, eu quero ver você aqui, ou às 8 da manhã, ou às 10 da manhã, ou às 6 da tarde, amém? Em nome de Jesus, 8, 10 ou 6. Eu estou pedindo para o pessoal, quem tiver facilidade para vir no culto das 10, venha, tá? Venha, eu estou pedindo isso porque geralmente o culto das 10 tem menos pessoas, e aí a gente consegue equilibrar a quantidade de pessoas nos 3 cultos, tá bom? Então, 8 da manhã, 10 da manhã e 6 da tarde, mas você pode ficar à vontade para vir no horário que você quiser. Pastor, para mim fica difícil vir às 10, eu venho às 8, ou eu venho às 18, aí fica à vontade, tá bom? Vai ter lugar para todo mundo, claro, respeitando todas as regras aí sanitárias também, em nome de Jesus, amém? Mais alguém precisa? Pastor, eu não peguei o envelope da Santa Ceia. Como que é? Está aqui, ó. Santa Ceia das Bênçãos Acrescentadas. Nós começamos no dia 9 de maio, vamos terminar dia 13, que é domingo agora, 13 de junho, né? O que eu vou fazer? Eu quero que você pegue esse envelope, aqui dentro você vai colocar aquela oferta que Deus falar ao seu coração, e você vai fazer um pedido a Deus, quais as bênçãos que você precisa que sejam acrescentadas na sua vida. Escreve, coloca aqui dentro e você traga no domingo em nome de Jesus. Bênçãos acrescentadas são aquelas que vai dizer assim, pastor, eu nem orei, aliás, orei, mas nem lutei por isso, busquei o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e Deus acrescentou na minha vida esse carro, essa casa, esse emprego, essa bênção que eu estava precisando tanto, em nome de Jesus, amém? Então é domingo, tá? Aqui atrás, ó, tem as contas da igreja. Se você tiver dificuldade em estar aqui, você pode também fazer o depósito, tanto depósito como Pix também tem aqui, e mandar o comprovante lá pelo WhatsApp, e nós oramos pela sua vida, abençoamos você da mesma forma. Mais alguém? Em nome de Jesus? Então pode recolher. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Ah, quem fez aquele voto da oferta de 6 lá? Pastor, eu peguei aquele propósito. Segura na sua mão aí já. Tem envelope de oferta aí? Pastor, não estou sabendo. Se você